Começa agora mais um episódio do Wadcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Camila Ribeiro e apresento este podcast ao lado de Luiz Evangelista. Fala, Luiz! Fala, Camila! Estamos firmes na missão de compartilhar conhecimento e trazer para você, ouvinte do nosso podcast, informações valiosas de mercado de pagamentos, tecnologia e inovação. Aliás, se você gosta de estar antenado em novidades do setor, acompanhe também nossas redes sociais em @adicpagamentos e o nosso blog adic.com.br/blog. Boa, Cami! O nosso assunto e convidados de hoje são personagens da transformação do mercado digital no Brasil e também no mundo. Hoje nós conversaremos sobre engenharia social, biometria e transformação tecnológica com André Ferraz, CEO da Incognia. André Ferraz é um empreendedor de tecnologia natural de Pernambuco, onde cursou a Universidade Federal em Ciências da Computação, e foi com seus parceiros de universidade que ele criou a startup Inloco e que os levaram para o mundo. Com projetos da Inloco e Endeavor, André passou pelas universidades de Stanford e Harvard e hoje está em Palo Alto, lá na Califórnia, onde comanda a Incognia. Seja bem-vindo, André. Pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. E para somar nesta conversa, Daniel Flores, nosso diretor de tecnologia e produtos aqui na Adic. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, pessoal. Prazerzão de novo estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Bora lá então. André, para começar, eu gostaria de saber quem é a Incognia e qual o papel dela no mercado de privacidade de informações. Boa, legal. Vou contar um pouquinho da história para vocês aqui, para ilustrar um pouco de onde a gente veio, que problema a gente está tentando resolver, né? Mas lá atrás, quando a gente estava na época da faculdade, um dos temas que a gente falava muito era sobre IoT, né? Internet das Coisas e, enfim, as mudanças que isso iam trazer para a nossa vida, né? E antes da faculdade, eu acabei tendo uma experiência mais do lado de segurança, né? Mais do lado de quebrar as coisas e tal, e entender as vulnerabilidades dos sistemas. E por conta disso, esse meu conhecimento me fez olhar para a história da internet das coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? Justamente porque assim, as consequências da invasão da nossa privacidade, etc., vão passar a ter, vão passar a ser físicas, né? Você vai estar aí nos ambientes controlados, né, por computadores. E se alguém consegue descobrir onde é que você está, por exemplo, consegue, a partir disso, enfim, fazer coisas não muito boas. Então, imagina, por exemplo, você está num carro, né, um carro conectado à internet, alguém consegue hackear ele e desligar seu freio. Vai ser meio complicado, né? Não é simplesmente a sua rede social ali que apareceu uma postagem bizarra e uma foto meio estranha. Mas a sua vida nesse contexto aí poderia estar em jogo. Então, essa preocupação foi mais ou menos o que nos fez entrar nesse mundo, né, de trabalhar com geolocalização, buscando justamente criar uma identidade digital para as pessoas que não fosse necessariamente associada à nossa identidade real, né? Ou seja, você consegue criar uma identidade única ali para aquele usuário a partir do seu comportamento, sem precisar, por exemplo, fazer um vínculo dessa informação com o CPF, com o e-mail, com o telefone, ou até mesmo com o nome da pessoa. Mas ainda assim, conseguindo, né, entregar um nível de segurança forte o suficiente para conseguir autenticar esse usuário nos dispositivos de IoT, mas também nos aplicativos mobile, que é o que a Incognia tem feito atualmente, né? Então, usando geolocalização para criar uma identidade única para cada usuário a partir desse comportamento e autenticá-lo com segurança nos aplicativos mobile, tanto apps financeiros quanto apps de e-commerce e por aí vai. Legal. André, eu queria que você aprofundasse mais a questão de engenharia social. É isso que você acabou de falar para a gente, engenharia social? E se ela é algo exclusivo do Brasil? Engenharia social é uma das formas, né, de você conseguir, enfim, acesso, né, às credenciais ou à conta de uma pessoa. Não é uma exclusividade do Brasil, tá? Isso acontece em todo canto e acontece de formas completamente diferentes, inclusive, né? Então, vou dar alguns exemplos comuns, né, que acontecem no Brasil. O primeiro é aquela história do
do sequestro, né? Que alguém liga para sua casa, né? E fala que sequestrou um parente seu e pede um resgate, tal, e aquilo ali é uma mentira, certo? Isso aí é um tipo de engenharia social. Isso aí vai fazer com que você, né, fique preocupado, acabe acreditando ali naquele falso sequestrador e faça o que ele está pedindo, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo completamente desassociado ao mundo digital, né? Mas, da mesma forma que isso é feito, existem também ataques e, por exemplo, alguém liga para você, né? Alguém se passa pelo seu banco, né? Sem ser, né? Na verdade é um golpista. Ele pergunta, sei lá, se você teve um problema de segurança no seu aplicativo, começa a lhe pedir informação. Em algum momento, né, vão pedir a sua senha e você ali numa situação, né, de fragilidade, porque você está com medo que alguém está atacando sua conta, você acaba abrindo o jogo para aquela pessoa que, na verdade, é justamente ele quem está tentando lhe atacar, né? Então, assim, engenharia social ocorre de todas as formas. Ligação telefônica, conversas em redes sociais, enfim, todo tipo de meio de comunicação pode ser utilizado para se fazer engenharia social. E no final, o que o golpista está buscando é tirar vantagem de você à medida que ele consegue ganhar a sua confiança. E aí ele vai pedir sua senha, vai pedir para você transferir um montante para a conta dele e várias outras coisas. A gente brinca aqui, né, André, que é um elo entre o mundo real e o mundo virtual, né? Por exemplo, acho que um dos maiores pontos de fragilidade aqui do que a gente fala sobre isso é um porteiro de um prédio aqui, por exemplo. Se você quer saber a vida de um indivíduo, você chega lá no porteiro de um prédio e começa a perguntar que hora que entra e sai, né, quais encomendas que chegam e todo esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente fala aqui para todo mundo tomar muito cuidado nisso, né, em toda essa análise comportamental, tudo isso, o indivíduo acaba recebendo uma ligação no qual é solicitado um token, por exemplo, para ele. Isso no WhatsApp acontece muito, né, em grandes marketplaces e tudo isso. Isso virou muito comum aqui no Brasil. E a estratégia aqui, né, de engenharia social, que era pouco difundida aí há 10 anos atrás, hoje é um método de exploração muito usual, muito comum, e ainda acaba atacando uma grande parte da população, né? E é muito lucrativo, né, Dani? A gente vê que tem muita gente que ganha dinheiro de verdade fazendo esse tipo de ataque, enfim, utilizando esse recurso para se beneficiar em cima de outras pessoas. Exatamente, muito rentável também, né? Mas a brincadeira do porteiro é verdade, né? Hoje quem mais conhece a sua vida é o porteiro do seu prédio. Ele sabe que hora que você entra, que você sai. Então, imagina, se você tem um ponto de fragilidade ali e quando a gente fala aqui de um elo né, do mundo real para o mundo virtual, pode parecer que não, mas imagina só. O cara sabe de fato quais lojas você compra, né? Os produtos que estão chegando ali e tudo isso, consegue interceptar alguma coisa no meio do caminho. Então, assim, a criatividade aqui dos fraudadores e de tudo isso, né? Das pessoas que praticam esses atos ilícitos é uma criatividade imensa, né? E até para complementar esse ponto, assim, no caso do Brasil, esse ano, assim, os fraudadores, eles tiveram, né, um presente gigantesco, que foi justamente esses vazamentos que aconteceram, né? A gente teve aí vários vazamentos, todos eles com dezenas de milhões de pessoas, né, fazendo parte deles, com praticamente todas as nossas informações, né? Informações tanto de biometria, como nossas fotos, né? Como também vários dados cadastrais, CPF, data de nascimento, nome de mãe, de pai, enfim, tudo que podia vazar praticamente vazou em relação a isso. E isso, na prática, é a matéria-prima desse tipo de golpista, né? Se ele tem informação sobre você, é muito mais fácil ele conseguir ganhar credibilidade, né? Então, se alguém liga para você, fala que é do banco e proativamente começa a confirmar algumas informações com você, né? Sei lá, seu CPF é esse aqui, né? Sua data de nascimento é essa aqui, a pessoa vai falando sim e vai acreditando, né? Então, assim, não que
Antes dos vazamentos, os fraudadores não tinham acesso a essas informações. Eles tinham acesso, mas o acesso era um pouco mais restrito, né? Agora o negócio foi publicado para todo mundo, né? Qualquer pessoa consegue agora ter acesso a essa informação. Então, isso deixou mais acessível e no cenário que a gente está, né? Um cenário de crise, um cenário que, ao mesmo tempo, muita gente migrou para fazer suas compras online, para gerir suas finanças online. O que é que acontece? Isso é uma oportunidade, né, para muita gente que quer ir, digamos assim, pro lado do crime, né? Então, de fato, no caso do Brasil, todos os incentivos estão aí e a matéria-prima está disponível para todo mundo. André, você falou uma coisa bem interessante aqui, né? Isso no Brasil aqui lógico, até a empresa tem uma responsabilidade muito grande, mas aí fazendo um comparativo aqui da tua experiência aqui no Brasil e aí também nos Estados Unidos, né? Você não acha que a lei aqui ela é muito branda para estes fraudadores? Por exemplo, por que não acontece tem todas essas oportunidades de fato aqui no Brasil, mas não tem essa investida tão grande nos Estados Unidos? Boa, esse é um ponto bastante relevante, inclusive, que se fala pouco, né? Que é a questão de fato, lei, né? Assim, nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, uma fraude online, assim, sei lá, a pessoa, né, pegou um cartão roubado, fez uma compra no e-commerce, etc. Isso aqui é considerado um crime federal, né? É um crime contra a moeda e é inafiançável, certo? Ou seja, você vai preso, não tem nem o que fazer, não tem dinheiro no mundo que lhe livre dessa. Então, assim, tem uma punição bastante clara se você for pego, né? No Brasil não é tão claro assim o que é que acontece se você, né, é pego fazendo esse tipo de golpe, esse tipo de fraude. Então, assim, a gente sabe que a realidade do Brasil é que até mesmo crimes violentos, né, nem todas as vezes o criminoso é preso e também cumpre a pena inteira. Então, assim, tem um gap de fato bem importante em relação a também a punição desses golpistas e fraudadores, né? E por conta disso, mais uma vez, é mais um motivo que torna esse tipo de crime tão acessível e tão atrativo para, enfim, essas pessoas. E agora me veio uma curiosidade aqui na cabeça com esse papo de vocês aí, Daniel e André. Eu tenho uma dúvida. Os dados, beleza, foram vazados milhões de dados aqui de brasileiros. E agora, o que acontece? Dado vazado não volta atrás, né? As pessoas já têm esses dados. E agora, o que acontece? Boa. Assim, já tem muita tecnologia para resolver o problema, tá? Então, o que precisa acontecer é justamente, principalmente as instituições financeiras, né? Mas também os players de e-commerce, enfim, todo mundo que está no mercado, modernizar a sua estrutura para poder prevenir fraude. Então, por exemplo, se o seu banco até então, né, ele usava basicamente essas informações estáticas, né, para poder lhe autenticar, como, enfim, login, senha e outras coisas, se essa informação vaza, fica muito fácil um fraudador conseguir ganhar acesso à sua conta, certo? Então, o que é que tem que ser feito? Tem que se mover para usar não apenas essas informações estáticas, que na prática agora não valem praticamente nada, né? E ir para um cenário de utilizar informações que sejam dinâmicas, né? Justamente para que você consiga ter novos elementos para ter certeza de quem é esse usuário. O que é que eu quero dizer com isso, certo? Depende do tipo de autenticação. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma autenticação num call center, certo? Eu liguei ali, quero resolver um problema com o meu banco, etc. Se hoje esse call center não usa reconhecimento de voz, vai ter que usar. Por quê? Porque o fraudador ele vai ter todas as informações ali para confirmar, né, todas as perguntas que o banco provavelmente vai fazer, né? O banco vai perguntar do CPF, vai perguntar, né, da data de nascimento, vai perguntar o nome da mãe. O fraudador está tudo com isso, toda essa informação no colo, né? Então vai conseguir, enfim, tirar 10 ali no teste, certo? Então,
para um call center, reconhecimento de voz passa a ser necessário, né? Quando a gente está falando de aplicativos financeiros, por exemplo, o que seria aí o cenário de informações dinâmicas para autenticação, né? Uma das coisas que a Incognia faz, por exemplo, é utilizar a localização para fazer isso. Então, o que acontece? A gente vai pegar o dado ali em tempo real, de onde aquele celular está localizado, né, com alta precisão, entender se aquela localização, por exemplo, faz parte da rotina do dono daquela conta, certo? Então, se você ter ideia, a gente vê aqui que, por exemplo, 89% dos acessos a aplicativos de serviços financeiros acontecem a partir de localizações confiáveis, que são justamente locais que fazem parte, né, da rotina daquela pessoa, como escritório, casa e outros lugares. Então, esse tipo de informação também ajuda, né, a conseguir fazer uma validação mais segura, né? E aí tem outras coisas, tem biometria, né? E aí, por exemplo, a biometria é um negócio que tem que ficar mudando o tempo todo, né? Porque se você usa só a foto estava no vazamento. Não pode ser também uma foto estática, né? E aí começa a aparecer aquelas coisas lá de liveness detection, por exemplo, que aí você tem que virar o rosto um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro, enfim, tem várias formas diferentes de acontecer isso. Claro que não dá para exagerar muito, porque senão daqui a pouco a gente está dançando na frente da câmera, né? Mas, enfim, na prática, isso aí eu acho que é a melhor demonstração disso que eu falei, de você sair do estático para o dinâmico, né? Que aí você literalmente está adicionando movimento ali ao processo de reconhecimento facial, por exemplo. O André, você foi cirúrgico aqui no ponto, né? Então, na verdade, aqui até para os amantes de tecnologia, né? Agora, todas as autenticações, que a gente falava de duplo fator, né? Na verdade, agora não é mais um E, né? São O's aqui no meio disso, né? Então, o que você acaba explicando aqui para a gente é que o fator de autenticação aqui agora, ele tem que acabar se complementando em biometria comportamental, ele tem que acabar se complementando aqui em biometria, por exemplo, aqui, né, digital, reconhecimento facial, íris, né, reconhecimento de voz e tudo isso. Então, na verdade, fica parecendo uma briga aqui de gato e rato, né? Então, é vazada uma informação ou alguma coisa com uma nova tecnologia, ela é passível de acontecer uma quebra, uma fraude, alguma coisa do tipo, e aí a gente tem que criar um novo mecanismo para evitar esse tipo de coisa. Então, quando a gente complementa todas essas soluções, sejam elas com senhas fortes, com biometria, né, com análise comportamental e tudo isso, o nosso poder aqui de excelência aumenta consideravelmente também, né? E pensando na forte digitalização que a gente está vivendo desde o ano passado, a chegada do Pix e também todo esse vazamento de dados recente, quais são as preocupações agora? Eu pergunto isso porque, sem dúvida, todas essas novas tecnologias mencionadas, esse lance de teleatendimento com reconhecimento de voz para validação de segurança, tudo isso é incrível, mas ainda não está disponível e integrado. O que as empresas devem fazer? Olha só, Pix é um produto novo, né? Então, com todo produto novo vai trazer aqui também muitas oportunidades de fraude, né? Muitas oportunidades de vazamento de informação e tudo isso, né? Mas olha só, o Pix, na verdade, é um pagamento instantâneo, mas ele tem por base aqui o que a gente tinha no antigo TED, né? Então, na verdade, é só modernização do TED. O Pix, na verdade, é onde que os bancos, as instituições financeiras, né, as IPs, os participantes diretos e indiretos, enfim, todos os participantes do Pix, eles têm que atuar, no meu ponto de vista, em análise comportamental. Porque, olha só, imagina o Daniel. Não é comum o Daniel fazer uma transferência aqui instantânea às 2 horas da manhã para um outro indivíduo, né? Não é comum o Daniel fazer uma transferência acima de R$5.000 para um outro indivíduo. Então, tudo isso, todos esses pontos, essas variáveis, ela tem que ser classificada com uma escoragem, né? E esse score, na verdade, que vai determinar se esta fraude, se essa transação, ela de fato ela é lícita ou ela não é lícita. Lógico, né? Foi o que a gente falou aqui anteriormente. Isso cabe tanto para validações em cartão de crédito, como Pix, como tudo isso, né? Não é só
uma tecnologia que vai garantir o sucesso aqui de uma operação, mas sim um conjunto de soluções aplicadas. Então, por exemplo, quem que vai ter a menor perda aqui em um Pix, né? Que vai ser o menor ponto de comprometimento aqui em um Pix? Quem fizer a lição de casa. Então, ou seja, fazendo toda essa validação comportamental, fazendo toda uma validação biométrica, fazendo uma validação de geolocalização, como o André falou, enfim, tudo isso vai garantir, né, uma melhor saúde para a operação, entendeu? Assim, eu acho que não tem nenhuma falha de segurança inerente ao Pix, assim. Eu acho que os problemas não vão surgir muito desse lado. Está muito mais do lado das instituições financeiras e como é que elas vão ter certeza que quem está fazendo aquela transação é de fato, né, o dono daquela conta, e também se ele de fato está fazendo isso, se é ele mesmo que está tomando essa decisão. E aí por que eu digo isso? Imagino que todos vocês lembram, né, da história do sequestro relâmpago, que antigamente levavam você para um caixa eletrônico, né, para você fazer um saque, por exemplo, e aí a partir disso, né, o bandido saía correndo com o seu dinheiro, certo? O que é que aconteceu? Né? As instituições financeiras se juntaram e criaram uma série de proteções para tentar minimizar as perdas, né, em relação a isso. Então, colocaram, por exemplo, sistemas de autenticação mais fortes, né, nos caixas eletrônicos, tiraram os caixas eletrônicos das ruas, né, colocaram isso dentro das agências, as agências, né, todas monitoradas, com segurança até armado em muitos casos. E, finalmente, né, também colocaram uma série de limites. Então, você não conseguiria fazer saques acima de tal valor a partir de tal hora, né? Então, enfim, o que é que aconteceu, né? O que é que está acontecendo agora no caso do Pix, né? Em primeiro lugar, né, assim, a transação ela é instantânea, né? É até impressionante. Quem estava acostumado, né, a usar TED começa a usar Pix agora, de fato, impressiona a velocidade. Ela é irrevogável, né? Então, na prática, o sequestro relâmpago ele mudou de formato, né? Agora, o bandido ele chega, ele entra no seu carro, ele bota uma arma na sua cabeça, ele fala, abre aí o aplicativo, né? Abre o app do banco, faz essa transferência para mim. E aí não tem muito o que fazer numa situação dessa. Por quê? Porque, de fato, é o dono da conta que está se autenticando. Ele vai conseguir passar na biometria, né? Ele vai conseguir passar num monte de coisa. Então, como é que você lida com uma situação como essa? E aí vem justamente o ponto que o Daniel falou do comportamento, né? E aí, voltando, por exemplo, para o tema aqui de geolocalização, né? Eu falei anteriormente que 89% dos acessos a aplicativos de instituição financeira acontecem de uma localização confiável. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai para transações sensíveis, né, que são justamente transferências, movimentações de aplicações financeiras, trocas de senha, né, essas transações, aí o número já sobe de 89% para 95% delas acontecem a partir de localizações confiáveis. Então, o que é que isso quer dizer? Né? Que, por exemplo, você usando essa informação contextual, simplesmente ela, você já consegue criar uma série de controles muito parecidos com o que foi feito na época dos caixas eletrônicos, né? Por exemplo, a pessoa está fora de casa, abaixa o limite de transferência automaticamente, né? A pessoa está, sei lá, fazendo isso a partir de um determinado horário, também já coloca um controle a mais. A pessoa está longe de uma localização confiável, aumenta o nível, né, de fricção que você coloca no processo para autenticar esse usuário. Então, bota mais coisa ali para o usuário precisar provar que ele é ele. E mitigar isso com o usuário, como você está falando, com o portador, né, é sensacional, porque, imagina, ele determina ali mais ou menos o limite que ele vai querer utilizar e realizar a operação dele, né? Então, esse tipo de coisa é sensacional, né? Exato. E aí vem mais um ponto aqui, que aí extrapola um pouco a questão do Pix, que é o seguinte: muitos profissionais, né, do mundo de segurança, etc., de prevenção à fraude, batem muito na tecla de que muitas vezes o problema é o usuário, né? O usuário que ele é mal informado, né? O usuário não sabe muito bem o que está fazendo, não sei o quê, mas não vai adiantar muito a gente colocar a culpa no usuário, né? A gente tem sim que ter,
né, esse trabalho de educação, né? A gente tem que informar as pessoas, a gente tem que criar conteúdo, mas a gente também tem que pensar em como é que a gente faz com que o usuário se torne parte da solução também, né? E eu acho que essa questão de, primeiro, colocar essas variáveis comportamentais é uma forma de utilizar o próprio dado que é gerado pelo usuário, né, para ser parte da solução. E também, acho que um ponto legal é dar um pouco de controle para o usuário, deixa o usuário configurar um pouco esse negócio, deixa o usuário definir, né, que, sei lá, ele quer abaixar um pouco os limites, né, de transferências ou de movimentações financeiras quando estiver fora de casa, por exemplo, para a sua própria proteção, né? Então, acho que se a gente também envolve um pouco mais o usuário final nesse processo, a gente tem muito a ganhar. André, e me tira uma dúvida aqui. Esse cenário que você apresentou, eu vejo ele muito um cenário no Brasil, né? Por que a atuação da Incogni aí, né, nos Estados Unidos, então? O que vocês utilizam de conhecimento daí ou de, sei lá, cultural que pode ajudar aqui no Brasil e vice-versa, né? Ou coisas daqui do Brasil que você pode levar para aí? Boa. É interessante essa pergunta porque, assim, vindo, né, do Brasil para cá, eu meio que cresci escutando que o fraudador brasileiro, né, ele é super criativo e que o Brasil, né, tem vários desafios associados a isso e tal. E meio que os comentários que eu ouvia anteriormente era tipo, ou que aqui nos Estados Unidos ia ser fácil, ou que não ia ter o que fazer. Mas, na verdade, não. Isso tá bem errado, sabe? Assim, de fato, né, o fraudador brasileiro ele é bastante criativo, mas, ao mesmo tempo, a característica da fraude de um lugar para o outro é bem diferente. Então, por exemplo, no caso do Brasil, é até interessante ver o antes e depois do Pix, né? Por exemplo, antes do Pix, que você só conseguia fazer transferências e elas aconteciam no mesmo dia, durante os dias de semana, a gente vê que, por exemplo, as tentativas de roubo de conta aconteceram, assim, primariamente durante a semana. Agora, a gente vê que o negócio normalizou. Então, assim, o pessoal está sempre se adaptando, né? O pessoal está sempre construindo coisa nova e tal, mas é um tipo de fraude meio que artesanal, sabe? Um negócio meio na mão, assim. E você vê que os fraudadores, eles têm operações com times grandes, sabe? Tem muita gente fazendo e aplicando esses golpes. Quando você vem para cá, para os Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente, porque o que é que acontece? De fato, né, tem essas leis, tem essas punições mais fortes aqui para um fraudador online, mas, ao mesmo tempo, tem 3 coisas aqui que são bem interessantes, digamos assim, com o contexto de fraude. Primeiro aqui as instituições financeiras são atacadas por players do mundo inteiro, sabe? No Brasil, a gente vê que a maior parte dos ataques acontece internamente mesmo, sabe? Aqui tem, assim, todos os países atacando ao mesmo tempo, sabe? Esses ataques, inclusive, muitas vezes eles são muito menos manuais, são muito mais automatizados. Então, a gente vê ataques, assim, de larga escala. Quando acontece com menos frequência aqui no Brasil, mas quando acontece é uma porrada, sabe? Assim, é um negócio gigante. Bem assustador. Teve um caso, por exemplo, foi um relatório da IBM, eu acho, falando que algumas instituições financeiras foram atacadas por um único fraudador que conseguiu usar uma série de emuladores de mobile, sabe? E, com isso, conseguiu invadir, assim, milhões de contas ao mesmo tempo. E aí tirou um monte de dinheiro desse pessoal todo. Então, assim, um atacante, né, que conseguiu escrever um sistema extremamente robusto para conseguir emular diversos devices. E olha só, ele emulou os devices para conseguir quebrar as técnicas de device fingerprinting que os bancos estavam utilizando, certo? Ou seja, ele tinha anteriormente capturado o device fingerprint de vários clientes desses bancos. E aí ele jogou esse dado no emulador, criou um celular igual, digamos assim, e conseguiu penetrar todo mundo. Então, assim, um ataque assustador, certo? Porque aconteceu de uma vez só, levou muito dinheiro. Então, assim,
Acontece com menos frequência, mas o nível de sofisticação é muito mais alto e pode vir de qualquer lugar. Eu acho que esse é o ponto um pouquinho mais assustador aqui. Então, eu diria que essa é a diferença. Assim, no Brasil tem uma frequência muito grande, o número de atacantes, eu acredito que é até maior do que nos Estados Unidos, assim, pelo menos internos, certo? Mas é um negócio um pouco mais artesanal, um negócio um pouco mais manual. Aqui nos Estados Unidos, a gente fala de menos frequência, mas quando acontece é um desastre, sabe? E você está vulnerável para o mundo inteiro. Vai ter gente atacando da China, da Rússia, do leste europeu, da África, da América Latina, todo canto. Todo mundo está atacando aqui. E para encerrar, Daniel e André, vocês podem falar um pouco do dia a dia no desenvolvimento dessas soluções de segurança? É possível se antecipar a essas fraudes? Como que é esse laboratório para chegar nas soluções? Uma briga de gato e rato, né? Então, todo dia, como o André falou, né? Todo dia acontecem ataques. E o pior, né? É quando esses ataques são dessa forma, no qual o atacante ali, no caso, ele prepara todo aquele cerco, né? Então, ele já montou todo aquele sistema, capturou todos os dados e aí ataca de uma vez só. Aí é uma fraude gigantesca, né? Então a gente investe muito nisso. Tem que investir bastante, não só em software, em hardware, né? Então, quando você detecta alguma invasão ou você verifica alguma exposição de parte de códigos, fontes e tudo isso na Deep Web, então a gente tem empresas monitorando para a gente a Deep Web, tudo isso para ver se tem algum vazamento de código-fonte. Tem uma história aqui, né, de desenvolvimento seguro, no qual os nossos desenvolvedores não podem ficar postando códigos ali, parte do código em GitHub, todo esse, né, nessa comunidade open source e tudo isso, nem também ficar consumindo essas APIs e tudo isso de uma maneira explícita, né? Então, porque tudo isso traz vulnerabilidade para dentro do ecossistema, tá? Mas o que eu digo aqui, como resposta a isso, você tem que ficar todo dia alerta, né? Tem que manter a operação muito ativa e tem que investir muito nisso, né? Você tem que investir bastante dinheiro, tem que investir bastante tempo e muita dedicação em cima desse tema, que é um tema muito crítico e de muita responsabilidade. Não pode negligenciar isso, tá? Boa. Aqui do nosso lado, assim, complementando, um ponto bem relevante é também o tema da colaboração, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro da nossa rede, várias instituições financeiras e players também de e-commerce, que eles estão constantemente mandando para a gente feedback em relação à fraude, né? Então, por exemplo, se a gente cometeu um erro, né, deixou um fraudador passar ali, o que é que acontece? Esse nosso cliente vai mandar esse feedback para a gente pelo próprio sistema, isso vai alimentar nossos modelos, já vai conseguir, né, essa informação já vai ser utilizada para atualizar esses modelos e deixá-los mais robustos para a próxima vez, né? Então, acho que esse tema da colaboração é muito importante, assim, acho que as instituições financeiras e players do e-commerce já entendem, né, que quando se trata de fraude, quando se trata de segurança, ninguém é concorrente, né? No final das contas, é ruim para o ecossistema como um todo quando isso acontece, porque no final das contas, a pessoa ali que foi vítima, né, dessa fraude, ela perde a credibilidade no sistema. Isso é ruim para todo mundo, né? Então, a pessoa deixa de confiar não apenas naquela marca do e-commerce, mas ela deixa de confiar em fazer compra online, né? A mesma coisa para bancos digitais. A pessoa passa a ter receio de utilizar um banco digital. Então, é ruim para todo mundo. Acho que o tema da colaboração é importante mencionar aqui. E outro, trazendo aí mais para o mundo das artes marciais, né? Eu acho que seria mais parecido com a luta de Aikido, né? Que você sabe que você vai ser atacado, então o ponto aqui é como é que você consegue direcionar, né, essa força que está vindo lhe atacar contra o atacante. Eu acho que... E aí, dentro desse contexto, o tema de monitoramento, né, de você de fato estar atento às informações, de estar conseguindo ver os ataques que estão acontecendo e você continuamente, né, reforçar suas defesas, você consegue aí
ficar à frente. O que é legal desse tema anterior que eu falei da colaboração é justamente porque quando a coisa começa a ganhar escala, você já tem informação suficiente, você já consegue bloquear. Então, o que vai passar é como se diz lá em Recife, né? São uns gatinhos pingados. É isso mesmo, André, e realmente é exatamente o que você colocou um ponto aqui, né? Existe hoje muita informação de troca entre os emissores e os credenciadores, né? Então, a nossa equipe de fraude, ela está em constante comunicação com as bandeiras, com os emissores, com os outros credenciadores, porque nesse momento aqui não existe concorrente, né, cara? Todo mundo tem que dar de fato a mão aqui, porque uma fraude que acontecer no nosso ambiente, o próximo passo vai ser o concorrente, né? Então é muito bem colocado, viu? Bom, é isso aí. André e Daniel, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. É um privilégio falar com você, André, falar com você, Daniel, com um tema tão importante aqui. Fiquem à vontade para quando quiserem voltar aqui no nosso episódio. Obrigadão, viu, pela participação de vocês. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão, gente. Ficamos por aqui com o nosso podcast. Se você quer saber mais sobre o nosso mercado, ouça os episódios anteriores e fique ligado nas nossas redes sociais. E acesse também nosso canal no YouTube. Tem vídeo fresquinho por lá. Até a próxima!